Bem-vindos ao Finanças a Contar desta semana. Esta semana o tema é sobre crédito de habitação. O que é que devemos saber e como é que estão atualmente os pedidos de crédito de habitação, atendendo a que temos taxas de juro elevadas. Estamos a atravessar alterações consecutivas no nosso orçamento, não só pelos aumentos dos preços, mas também pelas subidas das taxas de juro. Mas o que fazer? Que dicas práticas devemos saber para poupar com o nosso crédito de habitação? Vamos responder a estas e outras questões com o nosso convidado, Nelson Alves, diretor da agência dos poupadores.pt. Olá, Nelson, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Esta questão do crédito de habitação, sem dúvida nenhuma que estamos a ver o aumento da subida das taxas de juro. Se eu quiser atualmente pedir um crédito de habitação, é mais difícil ou não? E o que é que eu preciso de saber? A questão não é mais difícil. Temos de ter vários fatores em atenção antes de começarmos a pesquisar o mercado. Não é? Um deles, por exemplo, é saber quanto é que o banco nos vai emprestar. Aí está estritamente relacionado com a nossa taxa de esforço. Exatamente. Okay? Quanto mais gastos tivermos, quanto mais créditos pendentes tivermos, mais a nossa taxa de esforço está ultrapassada. E existe uma normativa do Banco de Portugal que alguns bancos ainda são mais exigentes e ainda baixam um bocadinho. Por exemplo, temos bancos a fazer 30%. Não é? Quer dizer que 30% do meu rendimento tem que estar barrado. Tem que estar barrado para o crédito de habitação para não haver qualquer tipo de problemas futuros. Se eu ultrapassar, já não vou ter financiamento. Portanto, uma das coisas é saber a taxa de esforço e até quanto é que eu vou conseguir ter o financiamento, que é fundamental, porque não adianta estar a ver uma casa de 200 mil quando posso ter 100, ou até estou a ver a casa de 200 e posso ter 400. Portanto, é fundamental contextualizar a questão do financiamento. Outro fator importante é que os bancos também estão a exigir 10% de entrada, a 20%, depende da entidade bancária. Certo. Isto quer dizer que temos de ter atenção aos nossos capitais próprios. Que vamos ter, por exemplo, numa aquisição de 100 mil euros, nós vamos ter no mínimo 10 mil euros para a entrada, certo, porque é por causa dos 10%, e há um factor que todos se esquecem, que é a questão dos custos operacionais do processo, que são os impostos, claro, as avaliações, os processos, que dá mais, por exemplo, só para terem uma noção, para uma aquisição de 100 mil euros, dá por volta de 3, 4 mil euros. Portanto, para além dos 10%, tem que ter mais os 3, mais 4... esse valor. Exatamente. É? Portanto, vai condicionar aqui um bocadinho e a nossa estratégia da aquisição, não é? Ou seja, e cada vez mais os bancos olham, como estamos a ver lá em casa, para a questão da taxa de esforço, que tem um impacto muito significativo. Sim, é fundamental. Se tivermos a taxa de esforço já no limite, quer dizer que futuramente, com as oscilações do mercado, por exemplo, com a própria inflação, claro, não é? Se estivermos num limite, nós futuramente a probabilidade de estarmos a falhar uma prestação vai ser enorme. E o risco para o banco é muito grande, não é? Obviamente, sem dúvida nenhuma. Neste caso, quais é que são os documentos que são necessários se eu quiser pedir um crédito de habitação? Sim, é extremamente simples. Cada proponente vai ter que enviar o cartão de cidadão, o IRS do próprio ano, ou então 2 IRS anteriores, a nota de liquidação. Depois tem a parte mesmo laboral. Portanto, é importante saber se estão efetivos, se não estamos. Portanto, é importante uma declaração de efetividade. Os recibos de vencimento também. É extremamente importante de 3 a 6, porque há pessoas que têm ordenados que oscilam com as santas horas, portanto, para fazermos ali uma média. E depois o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, que é fundamental. Nelson tocou aí num ponto muito importante. O que é isso para as pessoas lá em casa perceberem do mapa de responsabilidades? O mapa de responsabilidades é onde aparecem todas as nossas responsabilidades do ponto de vista financeiro de empréstimos, desde cartões de crédito, crédito automóvel, crédito pessoal, pronto, e isso vai contabilizar para a nossa taxa de esforço. Ora, aí está, exatamente. Isso portanto, é tudo, vai assentar sobre isso, é o ordenado base e é sobre o nosso endividamento, a nossa taxa. Vai contribuir para esta situação da Nós taxa. Também podemos saber essa informação de uma forma muito simples, sim, não é? É simples. Por acaso, nós nos poupadores temos vários tutoriais que ensinam e ajudam a descarregar este tipo de documentos. Eu acho que até é fundamental, principalmente o mapa de responsabilidades, porque por vezes já nos aconteceu várias situações que as pessoas nem imaginam que têm aquele cartão de crédito, claro, e por vezes está lá um seguro que caiu ou uma comissão que caiu sem querer e entra em cumprimento. Claro. Portanto, é fundamental retirar o mapa de responsabilidades e ver o que é que tem e depois até para ajudar. Por exemplo, se eu já tenho 5 ou 6 mil euros calcionados num cartão de crédito, para o crédito de habitação depois vai-me fazer falta. Claro. Portanto, é fundamental. Vai ter um impacto também aí. Vale a pena atualmente transferir o crédito de habitação? Porquê? Porque já vemos, sem dúvida nenhuma,
os bancos a darem sinal de spreads de 0,8, 0,75. Quem tem spreads de 1% ou superiores a 1%, faz sentido? Faz, obrigatoriamente. Tem que ser. Neste momento já estão a perder dinheiro. E não há justificação que leve a isso, não é? Porque os bancos estão receptivos a angariar novos clientes, até oferecem todos os custos operacionais desta transferência e agora estão, como disse, muito bem, estão a fazer spreads 0,75, já há possibilidade de 0,7. Como sabe, isto está tudo relacionado com a crise, quando sobe a taxa de juro, claro. O spread tem a tendência a baixar. Há 11 anos atrás nós chegámos a ter spread de 0,3, 0,4. Sim. Que era fantástico. 0,25 também. Exato. Eu julgo, se me permite, não vamos ter tão baixo agora, porque também tiveram uns problemas depois futuramente a isso, mas devem aproveitar agora esta fase. Pegando aqui um bocadinho naquilo que as pessoas também estão a ver lá e com dicas muito práticas, é importante nós fazermos sempre mais do que uma simulação, por exemplo, não é? Sim. Já não faz sentido não fazer. Porquê? Porque, como digo, nós aqui nos poupadores.pt, nós enviamos mesmo simulação. Há pessoas que até se queixam, tanta simulação, até fico confuso, mas não fica. Porque fazemos sempre um estudo comparativo entre elas. Nós temos um lema. No dia da escritura e quando o cliente assinar, ele tem que estar com tudo esclarecido. Claro, já não pode haver o diz que não sabia. E eu acho que quanto mais informação tiver... Nós temos sempre uma guerra interna que é este banco não está competitivo, não sei que não vou apresentar. Não, é importante. Claro que sim. Até inclusive o Banco de Portugal obriga a ter no mínimo 3 simulações. Sim. Já por causa disso. E nós até fazemos 5, 6. Porque a pessoa que vai contratar tem que ter noção plena do mercado. Nelson, pegando aí nas simulações ainda e tendo mais do que uma opção para o cliente e vocês ajudando a decidir, é importante aqui também terem lá em casa a preocupação de ver e analisar, por exemplo, taxa fixa e taxa mista, não é? Sim. Nós desde sempre nos poupadores.pt sempre apresentámos este tipo de taxa mista e taxa variável, e taxa fixa. O que é que acontece? Só agora, com estas normativas, é que a taxa fixa está a aparecer mais. Exatamente. Pronto, há 3, 4 anos havia, mas não era tão publicitada, mas nós sempre apresentámos por aqui. Isto é uma opinião nossa de poupadores.pt, porque cada um tem que ter o seu perfil enquanto comprador. A taxa fixa dá-nos aqui um bocadinho de estabilidade ao longo de porque é sempre a mesma, não é? É sempre a mesma. Exatamente. Como eu estava a dizer, ou o Putin, ou uma inflação, uma coisa, não há alteração. A variável é um tipo de pessoa que aceita o risco, ok? É que a 3, a 6 ou 12 meses vai haver uma atualização. Certo, exatamente. Aqui a questão da taxa fixa, neste momento, na sua opinião, até porque ela está mais alta, não é competitivo quem tem taxa variável passar para taxa fixa, por exemplo? Pode, é uma das opções. É uma opção. Eu não quero estar a influenciar muito, porque também não o posso estar a fazer, mas eu acho que uma taxa fixa há 2, 3 anos era o ideal para depois passar para variável. Porque se vamos analisar estrategicamente, penso que vai haver aqui... Está aqui 2 anos de instabilidade, sobe ainda, 10, sim. não é? E assim sabemos que os nossos rendimentos estão estáveis durante rendimentos não, os nossos custos, desculpa, estão estáveis durante 2, 3 anos. Depois temos a possibilidade da variável. A variável nós podemos continuar na mista. Na fixa. Portanto, o que é que vai fazer? Temos a possibilidade de fazer uma nova renegociação. Certo. Na taxa fixa tem uma contraindicação, porque se mantivermos uma taxa fixa 30 anos, é um casamento para a vida. Claro, obviamente, claro que sim. Se eu lhe pedisse agora para dar aqui algumas dicas práticas de como é que eu posso poupar no meu crédito de habitação, o que é que diria, Nelson? Sim, nós nos poupadores temos muita gente mesmo, nossos colaboradores, todos os dias a trabalhar nesta temática, que é como é que fazer poupar. Como é que nós vamos pegar num cliente que tem determinado tipo de custos e reduzir? Claro, é tão importante. Onde temos bastante sucesso, digo já, é relativamente ao seguro de vida. Tirando o seguro de vida da entidade bancária, nós conseguimos ter ali uma poupança de 50 a 60. Sim, um impacto muito significativo. Exatamente. E há outro pormenor importante, porque oferecemos um grande leque de ofertas e de soluções no sentido das coberturas. Ok. Porque quanto mais coberturas tivermos, mais seguros nós vamos ter. Muito bem. A situação do cancro, etc. Tem que estar tudo. É aquilo que nós dizemos. É conseguir um bom preço
mas também o preço não é tudo. Certo. Okay? E é muito importante aí também para negociar o spread como sendo uma das dicas, não é? Claro, Portanto, claro. Sim. tentar ao máximo de negociar o máximo daquilo que E for depois possível. ainda há mais, relativamente às manutenções de conta, Sim. também é fundamental. Eu não me interessa ter um spread de 0,8 quando eu tenho uma manutenção de conta de 20 Claro euros. que sim, claro que sim. Há outro, o cross-selling dos próprios bancos, os produtos obrigatórios dos próprios bancos, os cartões de crédito, se está incluído na manutenção de conta, se não está. O uso diário de crédito tentamos sempre evitar, porque alguns bancos... porque também fazemos aqui um bocadinho de pedagogia e literacia financeira, não é? Porque a questão de temos muitos clientes com problemas relativamente a cartões de crédito. Claro, Eu acho que tem que haver aqui um bocado de controle. Sim, basicamente isso. E claro, o spread. Sim, Ou seja, aqui eu diria que cabe muito também a cada um de nós ter o nosso papel, não é? E ir acompanhando todo um processo relativamente ao crédito de habitação também. Nelson, foi um gosto. Muito obrigada. Okay, muito Até obrigado. breve. Obrigada. É desta forma que terminamos o programa de hoje. Espero que tenha gostado das dicas práticas para tomar as decisões certas quando tiver que analisar o seu crédito de habitação. Já sabe, pode sempre contar com a opinião e o acompanhamento de especialistas com o poupadores.pt. Conto consigo na próxima semana. Fico bem. Até lá.